Você já assistiu ao filme Som da Liberdade? Sinceramente, se você já assistiu, o que você achou desse filme? Eu peço que você fique até o final desse vídeo, pois as informações que trarei são muito importantes. Diante das inúmeras críticas recebidas pela imprensa tradicional, dos comentários encontrados facilmente na internet, eu confesso que fiquei bastante curioso. Então, eu fiz questão de conferir o que a nossa mídia está falando sobre o filme Som da Liberdade. Eu fiquei impressionado como um filme desses pode estar fazendo tanto sucesso, sobretudo entre os cristãos. Por que será? Vejam só, se você se der ao trabalho de conferir o que a mídia está falando, na verdade isso vai tomar apenas alguns minutos, tá, do seu precioso tempo. É rapidinho, você consegue obter essas informações. Você não vai querer assistir a esse filme, tá bom? Eu não estou falando somente da maravilhosa mídia brasileira, não. A Rolling Stone, por exemplo, disse que o filme Som da Liberdade é um filme de super-heróis para pais com vermes cerebrais. Ou seja, se você assistiu esse filme e gostou, é porque você tem vermes na cabeça. De acordo com a CNN Internacional, o filme é pura teoria da conspiração da extrema-direita. Isso mesmo. A Folha de São Paulo levantou uma questão muito importante em relação a esse filme. A quem interessa que você veja Som da Liberdade de graça? Parece que a BBC News Brasil respondeu com precisão quando afirmou: Som da Liberdade, a mobilização de evangélicos e bolsonaristas para o filme ser líder de bilheteria no Brasil. A Veja, com todo o seu prestígio, confirmou essa declaração ao se referir ao filme para afirmar como a extrema-direita criou uma cultura pop para chamar de sua. A revista Fórum foi pela mesma linha ao afirmar Som da Liberdade é medíocre e transforma drama infantil em delírio cristão. Foi exatamente isso que o Estadão afirmou. Som da Liberdade atrai caravanas religiosas e até de PMs a cinemas. O Cinebuzz também deixou claro que o filme Som da Liberdade apela para a emoção em ficção disfarçada de história real. The Nation afirmou que Som da Liberdade é um sonho delirante do QAnon. Essa teoria da conspiração que só podia ser criada pela extrema-direita nos Estados Unidos. É claro. Essa teoria afirma que é uma seita religiosa formada por adoradores de Satanás, pedófilos e canibais que dirige uma rede global de tráfico sexual infantil que conspirou contra o governo da direita americana quando Trump estava no poder. Você acredita que nesse mundo maravilhoso em que vivemos, uma coisa dessa pode acontecer? Sinceramente, o Deep State, o Estado Profundo, não seria capaz de fazer algo desse tipo. A tão famosa Deep Web não pode ser tão negra assim. Então, você que me ouve, não perca seu tempo assistindo um filme que, segundo a mídia, foi abraçado pelo extremismo nos Estados Unidos. Afinal, se a própria esquerda já se manifestou contra esse filme e o odeia, por que é que você, então, vai perder seu tempo assistindo a uma porcaria dessas? Não é verdade? Pense aí um pouco. Como um projeto envolvendo esses dois, Mel Gibson e Jim Caviezel, poderia ser levado a sério. Hollywood cancelou ambos, principalmente Jim Caviezel, porque não é certo um ator de verdade se dizer cristão. Defender algo absurdo, tentando levar a mensagem cristã para outras pessoas, só pode ser piada. Foi por isso que ele foi cancelado de forma justa, fazendo valer a democracia, que embora seja considerada pelos grandes filósofos como sendo o governo dos medíocres, né, na verdade expressa a melhor forma de governo. Não é à toa que os maiores líderes do mundo, os socialistas, é claro, amam usar a palavra democracia em cada frase que elaboram. Mas a principal questão do filme ser odiado pela esquerda não é o fato de ter sido produzido por cristãos. É claro que não. A esquerda jamais vai se prestar a perseguir cristãos. Vocês já viram algum cristão sendo perseguido aqui no Brasil? Algum pastor? Alguma celebridade? Alguma cantora gospel ser perseguida aqui no Brasil? Esses vídeos que correm nas redes sociais não expressam a verdade. A principal razão desse filme ser condenado pela esquerda é a falsa acusação de números astronômicos impressionantes de crianças exploradas sexualmente. Como podemos aceitar isso sem nos revoltar, não é verdade? É claro que esse filme deve ser evitado, não é? Afinal, ele tenta convencer as pessoas de que a pedofilia é um problema social que deve ser extirpado, como se o pedófilo, coitado, fosse algum criminoso.
A esquerda tem lutado pelos direitos da minoria, tem feito um trabalho lindo através de tantas ideologias que visam unir as famílias num projeto de um mundo melhor, onde a mulher tem a liberdade de fazer o que deseja com o seu corpo, incluindo a retirada de qualquer coisa digna de desprezo, como um câncer ou um feto. Afinal, meu corpo, minhas regras, elas dizem. Ainda que o corpo formado de uma criança no seu útero não seja o seu corpo e que as suas regras não podem ferir o direito à vida de uma criança. Não importa. O que importa é a felicidade da mulher, o direito da mulher. Comparado a isso, o que significa um mero abuso infantil? Se admitirmos que crianças podem ser mortas no ventre materno e que a pedofilia não passa de uma manifestação de amor de um homem por uma criança, temos que admitir que não há o que se falar de abuso infantil, de escravidão sexual, etc. Afinal, o sexo é algo que deve ser estimulado nas crianças, para que elas tenham o privilégio de descobrir sua própria identidade. Lindo, né? Negar o prazer sexual para uma criança não é algo certo. Você não acha? Acha ou não acha? Se não concorda, por que se cala? Se não concorda, por que permite que tudo isso aconteça? Lute por aquilo que você acha certo, pois a esquerda tem dado um show nisso. A esquerda não é para amadores, meus irmãos. A esquerda é um exemplo de organização. Uma organização que chegou ao poder, que controla tudo de forma profissional e que tem o projeto de implantar mudanças que transformarão a sociedade de uma forma radical e definitiva. Esse é o sonho da esquerda. E ela tem lutado pelos seus sonhos, enquanto a igreja, instrumento da verdade divina, tem sonhado em lutar, mas permanece inerte. Grande parte da igreja permanece inerte. Dá para acreditar nisso? Infelizmente, uma educação precária tem invadido as igrejas cristãs há muito tempo. Líderes sem o menor preparo, sem o menor conhecimento, trazendo novas doutrinas, novas heresias e, além disso, levantando a bandeira do marxismo. Uma coisa linda de se ver, não é verdade? Mesmo diante do governo espetacular até agora e do grosso que foi prometido que ainda está por vir. Mas o problema são algumas pedras no sapato que continuam lutando e mostrando sua força. Jesus disse que haveria sempre um remanescente fiel. Pergunte a você mesmo se você faz parte desse remanescente ou é mais um na mesa do rei, usufruindo de sua comida, de seu vinho, enquanto a maioria passa necessidades, enquanto crianças sofrem os mais cruéis abusos sobre a sua própria tutela. A esquerda tem lutado para que os tabus sejam quebrados, para que a marcha da humanidade rumo ao progresso seja bem sucedida. Os verdadeiros criminosos são os conservadores. Estes sim são os criminosos, os retrógrados. Estes sim têm a coragem de levantar a falsa bandeira de uma religião que é o ópio do povo, um cristianismo que tenta puxar a sociedade inteira para trás. São estes criminosos que lutaram durante 5 anos para que esse filme fosse lançado. A esquerda fez o seu papel, fez de tudo para evitar que o filme fosse lançado e tivesse o sucesso que está tendo. Mas no fim das contas, quando a direita resolve se posicionar, não tem jeito. O filme foi lançado. O jeito agora é tentar lacrar o filme de qualquer jeito, né? Para evitar que essa grande mentira se espalhe. Só pode ser mentira. Todas as cenas que demonstram acontecimentos reais de crianças sendo sequestradas, todas as informações confirmadas pela justiça norte-americana, todos os personagens reais que conseguiram salvar centenas de crianças e que levaram às prisões centenas de pedófilos, foram, na realidade, criados por esse filme demoníaco, que apesar de não se propor a falar de política em momento algum, acaba pisando no calo da esquerda ao condenar aquilo que ela busca normalizar. E do jeito que as coisas estão caminhando em nosso país, o sonho da esquerda vai se realizar. O que podemos esperar de um governo que apoia governos totalitários, que promove o trabalho escravo, defende os direitos dos bandidos, o roubo, a abolição da propriedade privada, a destruição da família, promove um relativismo generalizado e toda espécie de fobias, que faz uma verdadeira lavagem cerebral do povo através dos meios de desinformação espalhados em cada canto da sociedade e cuja lista de feitos gloriosos são difíceis de acreditar. Isso tudo embaixo dos olhos de uma nação que precisa despertar desse sono da morte. Sabe por que você não deve assistir esse filme? Porque será pior para você assistir esse filme e permanecer na inércia. Se você apoia tudo que tem sido feito no nosso país, esse filme será mais uma razão para que você ouça do próprio Deus as palavras registradas em Apocalipse 3, versículo 15 a 16. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio
ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Porém, se você tem lutado o bom combate, meus irmãos, bom combate da fé, tem se indignado com todo esse sistema anticristão que tem se levantado no mundo, este filme vai te fazer lembrar da missão de todo cristão. Uma das cenas mais impactantes é a que apresenta um ex-tesoureiro de um cartel do tráfico na Colômbia, conhecido como Vampiro. Após usar os serviços de uma prostituta, ele se deparou com a verdade de que ela não era uma mulher de 20 anos, mas apenas uma menina de 14 anos, que se prostituía desde os 6 anos de idade. Ele disse que quando soube da verdade, diante de toda a tristeza nos olhos da menina, causada por uma escuridão profunda, ele percebeu que naquele momento ele era a escuridão. Isso mexeu tanto com ele, que ele pensou em tirar a própria vida. Quando estava a ponto de puxar o gatilho de uma arma que apontava contra a própria cabeça, ele fez uma pergunta que você também deve fazer. Ele perguntou se Deus existia de fato. Sabe qual foi a resposta? Ele passou a lutar ao lado de Tim Ballard contra esse sistema tenebroso de tráfico infantil, colocando a sua própria vida em jogo. Som da Liberdade é um filme inspirado no trabalho de Tim Ballard, que é o ACO de uma organização antitráfico sexual. É claro que muitas narrativas já estão sendo criadas para impedir que as pessoas assistam a esse filme, incluindo, é lógico, notícias que comprometem até mesmo o caráter de Tim Ballard. A nossa imprensa faz um trabalho digno na propagação dos ideais socialistas, meus irmãos. Não se iludam. A grande esperança dos produtores do filme é que, assim como alguém como o Vampiro foi capaz de se arrepender, Deus pode conduzir muitos ao arrependimento e uma mudança real de paradigma e de atitude frente aos valores deste mundo, mais amante dos prazeres que de Deus. Eu termino esse vídeo citando a frase de Paulo Briguet, que é um escritor e editor-chefe do Brasil Sem Medo. Quem pensa em política antes de pensar na vida dessas crianças escravizadas está morto na alma e não sabe.